duas fossas comendo um lembre. Enfim, eram fossas maiores que as atuais e parentes do mangusto, tá? Eles eram mais próximos de um mangusto do que de um felino, apesar da convergência. E já vou explicar o que é convergência. Enfim, basicamente, pessoal, é o seguinte: atualmente relatou um ataque coordenado cooperativo de três machos caçando um cifar de 3 quilos por 45 minutos. Posteriormente, compartilharam a carcaça. Esse comportamento pode ser um vestígio disso daqui, ó. O comportamento atual que as forças tiveram no estudo veio disso daqui, ó. Que no passado forças caçavam lêmures maiores, então a caça cooperativa era necessária. Então essa caça cooperativa ficou no DNA nas forças atuais. Então você vai ver um comportamento similar na força atual disso daí. Entenderam? Conseguiram compreender? Se você for em Madagascar e estudar, você vai ver que as forças elas vão ter esse mesmo comportamento. É impressionante. Enfim, você repara facilmente, e eu falo múltiplas vezes, que essa convergência evolutiva é fascinante. Sempre que eu vou explicar a convergência evolutiva para os meus alunos, eu uso a força, porque a força tem uma convergência evolutiva muito forte com o felino, mas não é um felino. Tem uma convergência ferrada com o felino. Enfim, até o comportamento predatório é parecido. Enfim, a fossa é o maior predador nativo de Madagascar, né, da ilha de Madagascar. Chega de 70 a 80 centímetros de comprimento, sem a cauda, que é quase do mesmo tamanho do corpo. Pertence à família Eupleridae. É um grupo endêmico de carnívoros de Madagascar, né? Mangaxes, que são mais próximos dos mangustos, Herpestidae, do que dos felinos, tá? Só pra te falar isso. Enfim, essa fossa, a atual também é bem parecida com esse tipo antigo, ela caça lêmures, que são primatas ágeis e arborícolas. Enfim, possui membros longos e musculosos, com garra retrátil igual a de um felino. É retrátil? É retrátil. Quando eu falo da fossa, é tão parecido que eu trato ela igual um felino, mesmo ela não sendo um felino. Isso engana minha mente. Enfim, tem tornos giratórios, né? Permitindo que suba e salte entre galhos. Enfim, e tem uma precisão absurda para saltar entre galhos. Enfim, as fossas costumam atacar lembres com emboscadas rápidas, observam um grupo, isolam uma presa, um indivíduo fraco ferido, e faz igual um felino, morde a cervical, né? Geralmente o pescoço, é idêntico à predação dos felinos. Enfim, pesquisadores como Luca Dolla e Cláudia, durante tudo no Parque Nacional de Quirindi, documentaram fossas caçando em árvore e realizando saltos coordenados para capturar lêmures. Enfim, há registro em vídeo e estudos comportamentais que mostram formas de ataques aéreos contra perseguição terrestre. Enfim, ataque por salto parece uma adaptação às presas arbóreas herdada de pressão seletiva antiga, quando havia lêmures maiores em Madagascar, entendeu? Então, quando você tinha lêmures maiores, abater elas em grupo era melhor, entendeu? Tipo, você tinha o Megaladapis, é um lêmure gigante lá, muito maior e mais lento, mas enfim, precisava de mais força para caçar. E é por isso esse vestígio de comportamento ficou nas fases atuais. Tipo, a fossa atual ela vai caçar de vez em quando, em dupla, igual às fossas antigas. Vestígio de comportamento. Enfim, o método de matar, como eu já falei, na cervical, igual em felinos, imobiliza a presa com as patas dianteiras, morde o pescoço com força, para romper a medula se focar.
e arrasta a presa para um local seguro, em toca o lugar, enfim. As fossas são solitárias, na maioria dos casos, e podem caçar em pares, comportamento raro entre carnívoros do seu porte, né? Enfim, meus amigos. Pera aí, tem que pausar aqui. Cara, eu vou explicar a convergência evolutiva mais uma vez. A convergência evolutiva ocorre quando espécies não aparentadas evoluem características semelhantes por viver em nichos e ambientes muito parecidos e nichos ecológicos parecidos. No caso da fossa, um predador de topo, tipo, ele caça um predador de topo que caça presas e arborícolas. Enfim, a pressão seletiva fez elas serem igual aos felinos. Morfologia comporta parecido com felinos. Corpo alongado e musculoso, garra retráteis, caminhar de grado, na ponta dos dedos, cauda longo para equilíbrio, mordida direcionada ao pescoço, né? Enfim, Madagascar é um laboratório evolutivo de 88 milhões de anos. Quando os ancestrais da fossa chegaram à ilha, aproximadamente há 18 a 20 milhões de anos, não eram um cenário, não eram tipo mortas por canídeos ou felinos, não tinha canídeo felino grande lá, então as fossas ocuparam o nicho de gato entre muitas aspas da ilha, evoluindo para preencher esse nicho. Enfim, é basicamente isso. A fossa, esse comportamento de caçar em grupo é raro. A fossa vive sozinha. Cada indivíduo ocupa um território próprio, marca território igual felino, com secreção e urina. Macho e fêmea só se encontram para casar lá e depois cada um vai pro seu canto. Enfim, por muito tempo se achava que eram animais totalmente solitários, igual leopardos ou jaguares. Mas, tipo, pesquisas observaram três grupos de fósseis caçando, geralmente mais aparentados, irmãos ou parentes, enfim, caçando em grupo. Enfim, como que elas fazem isso? Duas ou três fósseis coordenam perseguições a lemures, um sobe nas árvores, enquanto o outro espera um lembre na terra. Enfim, eles compartilham carcaça, entendeu? E tudo mais, sem briga. A hipótese mais aceita é três motivos principais. Primeiro, aumenta a eficiência da caça. Lembras são ágeis e podem fugir para as copas. Com várias fossas cooperando, a chance de sucesso é muito maior. Fossas machos aparentadas podem cooperar, né? E compartilhar comida, porque dividem genes, né? Tem uma seleção de parentesco. Enfim, grupos podem afastar outras fossas e dominar regiões mais ricas em presas. É basicamente isso. Enfim. Isso é raro, né? Isso é muito raro entre os carnívoros. Isso reforça que, embora a fossa tenha convergência com felinos, essa forma de caça, ela mantém traços mais sociais de seus parentes mangustos, tá? E é basicamente isso que eu queria falar. Jesus abençoe vocês.